Vamos fazer alguns exemplos agora. Bem, o primeiro exemplo que nós temos aí é para determinar a área da região limitada pelo gráfico da função f de x igual a x, pelas retas x igual a 1, x igual a 3 e pelo eixo x. A primeira coisa que nós vamos fazer então é o gráfico da função f de x igual a x. Então essa função, quando x for 0, o y vale 0. Quando x for 1, o y vale 1. Quando x for 2, o y também vale 2. E assim sucessivamente. Quando eu traço o gráfico dessa função, eu tenho uma reta aí, certo? Esse é o gráfico da função f de x igual a x. Bem, mas só a reta, só a função, não limita uma região. Né? Então, uma região ela é fechada. E aí eu preciso, então, agora levar em consideração. O que mais para fechar essa região? X igual a 1. Então, aqui no eixo X, o 1 está aqui, sobe uma reta vertical. X igual a 3, nós temos outra reta aí, vertical. E o eixo x, que é esse que está aqui embaixo. Então, quando eu vejo a função, né, o eixo x igual a 1, x igual a 3 e o eixo x, eu limito uma região, que é essa região que nós temos aqui. Ó. Essa é a região em que eu quero calcular a área, certo? A região compreendida entre a função x igual a 1, x igual a 3 e o eixo x. Bem, e como que eu faço então para calcular a área? Vou chamar de S essa área aqui. Então, se a gente vê, a função ela é sempre maior ou igual que zero, ela está acima do eixo x, certo? Então, nós vamos usar o primeiro caso, o caso 1. E aí, nesse caso, para calcular essa área, basta eu fazer a integral. Então, eu vou olhar agora no eixo x. Né? O x está variando de quanto a quanto? De 1 até 3. Então, de 1 até 3 da função f de x dx. Ou a integral de 1 até 3. Quem é o f de x? O próprio x dx. Então, calcular essa área, determinar essa área, significa calcular essa integral. E, consequentemente, então, a integral de x é x ao quadrado sobre 2, mais a constante no intervalo de 1 até 3. E aí, então, nós temos que a área dessa função, tá? O S, na verdade, ele é igual. Vou substituir primeiro por 3, vai ficar 3 ao quadrado sobre 2. Vou omitir a constante, que ela vai anular, menos 1 ao quadrado sobre 2. Então, substituir primeiro por 3, depois por 1. E aí nós vamos ter, então, 3 ao quadrado, 9. 9 dividido por 2. Menos 1 dividido por 2. E, consequentemente, isso dá 9 menos 1, dá 8 dividido por 2, que é igual a 4. Então, isso quer dizer que essa área vale 4. Bem, mas nós não falamos, né, em que unidade de medida estão os eixos. Por quê? Porque a área tem unidade de medida. Então, se os nossos eixos aqui estivessem sendo medidos em centímetro, essa área, né, seria centímetro quadrado. Se nossos eixos aqui tivessem com unidade medida em metros, aqui seria metro quadrado. Quilômetros, quilômetro quadrado. Tá certo? Então aqui tem uma unidade de medida. Só que como não foi fornecido qual unidade de medida está os nossos eixos, a gente coloca a área aqui, coloca um UA. Para dizer que é 4, só que existe o quê? Unidades de área. Né? Que a gente omitiu a unidade aqui. Esse é o resultado da área dessa função aqui. Bem, seguinte.
Esse caso, que é um caso mais simples, se você observar, esse dava para resolver de uma outra maneira sem usar o conceito de integral. Como? Se vocês observarem, quando a gente limitou a região, formou um trapézio. E aí nós poderíamos usar a fórmula da área de um trapézio. Como que eu faço? É a base menor é essa. Ó. É como se eu virasse essa figura e tivesse algo assim. Ó. Certo? Tivesse rotacionado ela 90 graus aí no sentido horário. Então nós teríamos essa parte aqui, ó, que é a base menor, que corresponde a essa medida aqui. Tá? E essa medida, se você olhar, vale 1. Essa base maior que está aqui vale 3. E essa parte aqui, ó, que seria a altura, vale 3 menos 1, vale 2. Se eu fosse usar então a fórmula da área do trapézio, seria base menor que é 1, mais a base maior que é 3, vezes a altura que é 2, dividido por 2, que é da fórmula. Né? Então está multiplicando por 2, dividindo por 2, posso cancelar. Vai ficar 1 mais 3 dá 4 unidades de área. Tá? Aí alguém pode falar, mas é muito mais fácil fazer pela fórmula do trapézio. Você precisava saber qual que é a fórmula do trapézio. Né? Além disso, nem sempre quando a gente limitar uma região vai dar um trapézio. Consequentemente, né, a integral vale para esse caso, mas vale para outros casos também, quando der uma região que não é uma figura conhecida. Certo? Então chegamos que essa área vale 4. Mais um exemplo. Determine a área da região limitada pelos gráficos da função f de x igual a menos x quadrado, pelas retas x igual a 0, x igual a 3 e pelo eixo x. Bem, vamos então aqui começar a fazer o gráfico, né? Nesse caso, x, f de x igual a x menos x ao quadrado. Vou colocar o plano cartesiano aqui. Bem, vamos lá então. Então, vou atribuir alguns valores, tá certo? Para x, substituir na função. Então, vamos lá, ó. Quando x for... Vou marcar alguns pontos aqui, né? 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E vou marcar alguns pontos aí para traçar o gráfico, então. A parte de cima nem vou marcar porque eu sei que a função vai ser sempre negativa. Ó. Então, ou zero, né? Quando x for zero, 0 ao quadrado zero, fica menos zero. Menos zero é zero. Estaria aqui. Bem, e quando x for 1, 1 ao quadrado dá 1. Com esse menos fica menos 1. Aqui. E quando x for menos 1 ao quadrado dá 1. Com esse menos fica menos 1. Aqui. E quando x for 2, 2 ao quadrado dá 4. Então fica menos 4. Estaria aqui. Reta do 2. Menos 2. Daria menos 4. Então, nós vamos ter aí, ó, uma parábola com concavidade voltada para baixo.
Tá? Depois, o que nós temos de informação? X igual a zero. X igual a zero, eu poderia, em vez de falar x igual a zero, poderia falar do eixo y. É essa reta aqui. Ó. Tá? Outra reta que a gente tem, x igual a 3. Então, x igual a 3 está aqui. Em algum momento ali encontrar com a função lá. Ó. E o eixo x. Tá aqui. Na verdade, se você for ver, fica essa reta aqui, né? Essa daqui, essa que eu fiz em vermelho e a função. Essa daqui, na verdade, você nem vai usar. Era só para limitar aqui, mas aqui as duas já estavam encontrando. Então, a região é essa, ó. Essa é a região, né? Limitada pelo eixo x, por essas duas retas e pela função. É essa região que eu quero encontrar a área. Lembrando que quando x for 3, na hora que eu substituir na função, vai dar menos 9. Então, as duas se encontram no menos 9. Certo? Bem, então vamos calcular essa área aqui. Então, essa área eu vou fazer integral, né, para eu poder achar essa área aqui. Eu vou fazer integral. Né? O meu x está variando de 0 a 3. Então, de 0 até 3. Da minha função, que nesse caso é menos x ao quadrado, em relação à variável x. Só que se eu resolver essa integral, ela vai dar negativa. E a gente está calculando área. Então, a gente viu lá que um dos casos que nós tínhamos era quando a função for menor ou igual a zero, que é esse caso, ela está assumindo valores negativos, a gente tem que aplicar o módulo. Eu vou resolver a integral e aplicar o módulo, certo? Então, vai ficar módulo da integral. Tá? Vamos resolver essa integral já. Menos x ao quadrado. Então, ela vai dar menos x ao cubo dividido por 3 no intervalo. Tá? Tome cuidado que essa barra não tem nada a ver com a barra do módulo, né? Só para eu colocar os limites de integração aqui. 0 e 3. E aqui sim fecha o módulo. Tá? Isso é igual. Então, vou substituir primeiro por 3. Então, vai ficar 3 ao cubo, menos 3 ao cubo sobre 3. Então, menos 3 ao cubo sobre 3. Menos, que é o da fórmula. Agora eu vou substituir por 0. Então, vai ficar 0 ao cubo sobre 3. E para finalizar, então, a gente tem que a área vai valer módulo 3 ao cubo, 27. 27 dividido por 3 dá 9. Então, aqui vai ficar menos 9 menos 0. Menos 9 menos 0 é menos 9. Então, fica módulo de menos 9. E o módulo de menos 9 dá 9. Então, isso quer dizer que essa área vale 9. Tá certo? E lembrando, então, que é 9 unidades de área. Uma vez que eu não sei qual que é a unidade medida aqui. Essa é a área da minha compreendida entre a minha função, o eixo x e as retas x igual a 3 e x igual a 0.